Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. Evangelho desta quinta-feira, abençoada por Deus, um dia muito importante para nós católicos. Hoje, Marcos capítulo 14, versículo do 12 ao 16, depois do 22 ao 26. No primeiro dia dos ázimos, em que se molava a Páscoa, perguntaram os seus discípulos: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Jesus então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à cidade, sair-vos-ão e encontrará um homem carregando um cântaro de água. Segui-o. Onde ele entrar, dizei ao dono da casa: o mestre pergunta: onde está a sala em que devo comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará uma grande sala no andar superior, mobiliada e pronta. Fazei ali os preparativos. Partiram então os discípulos para a cidade e acharam tudo como Jesus lhe havia dito, e prepararam a Páscoa. Versículo 22. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, depois de abençoar, partiu e deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e apresentou, e todos dele beberam. E disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado por muitos. Em verdade eu vos digo, já não beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei de novo no reino de Deus. Terminando o canto dos salmos, saíram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais e a você com muito carinho me acompanha pela Rádio Alternativa e Rádio Vida Nova FM, seja bem-vindo a este canal de evangelização. Uma alegria ter você aqui. Deus abençoe grandemente a sua vida. Como eu disse, hoje é um dia muito importante para nós católicos, porque hoje é a instituição da Sagrada Eucaristia, né? O Corpus Christi, dia 30 de maio, a solenidade Corpus Christi, que é o Santíssimo Corpo do Nosso Senhor, também chamado como Corpus Domini, o Corpo do Senhor. Essa solenidade de hoje nasceu num contexto de dúvida e incerteza, sabia disso? A respeito da presença real e substancial de Jesus na Eucaristia. Se você não sabe essa história, presta atenção que eu vou te contar. É a história de um sacerdote chamado Pedro de Praga. Ele era muito zeloso no cuidado pastoral, um padre piedoso, mas acometido pela dúvida sobre a presença real de Jesus na Eucaristia. Ele tinha dúvida. O bonito dessa história é que ele não se entregou a isso. Tanto é que ele resolveu fazer uma peregrinação a Roma, diante do túmulo de São Pedro, para pedir junto ao túmulo o dom da fé na Eucaristia. Olha só que lindo. Ele não ficou parado ali naquela falta de fé, então ele procurou resolver esse problema. Então ele fez uma peregrinação a Roma e chegando lá diante do corpo de São Pedro, né, o túmulo, então ele começou a rezar. E ele fez uma parada numa cidade na Itália chamada Bolsena para celebrar a missa. E foi ali que tudo aconteceu. Na hora que estava celebrando a Santa Missa, a Eucaristia, a hóstia transformou-se em carne viva, respingando sangue, manchando o corporal, que é aquele pano branco onde o sacerdote coloca as âmbulas com as partículas, né? O milagre foi levado ao Papa Urbano naquela época, que estava perto da cidade. Foi levado então ao Papa, feito uma procissão, a primeira procissão de Corpus Christi. O Papa escreveu na ocasião, né, numa bula, que um documento papal intitulado como Trânsitos, ou seja, levar de um lugar para outro. Então ali aconteceu a primeira procissão com o corpo do Senhor. Teve início essa linda tradição honrosa do corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós celebramos uma vez por ano o Corpus Christi. Eu fiz questão de mostrar para vocês essa história, né, que aconteceu há mais de 2000 anos. Certamente porque o Evangelho, né, aconteceu mais de 2000 anos, essa narração do Evangelho. Certamente os discípulos tiveram sim muitos questionamentos dentro deles. Tanto é que quando Jesus fez o discurso do pão da vida, muitos discípulos foram embora e deixaram Jesus.
Mas o que exorcizou as dúvidas no coração dos discípulos foi a proximidade com Cristo, foi a vida em comunidade. A Eucaristia é um prêmio para os católicos, para nós católicos, porque nós cremos verdadeiramente na presença real de Jesus na Eucaristia. Um católico sem missa, um católico sem Eucaristia, não é um católico. Nós necessitamos da Eucaristia porque é um alimento para a nossa alma, é dali que tiramos a nossa força, é ali que colocamos a nossa esperança. Cada santa missa que nós vamos, cada mistério da Eucaristia, porque o próprio sacerdote na hora da consagração vai dizer mistério da fé. É um mistério que jamais iremos encontrar resposta, é um mistério que jamais encontraremos resposta para esse tão grandioso mistério, que é a transubstanciação, que é a transformação do pão em corpo do Senhor, do cálice do vinho em cálice, em sangue do Senhor. Então ali acontece essa transformação que para nós católicos é o alimento da nossa alma. Por isso que nós devemos ir para a missa com o coração aberto, procurar uma missa zelosa, procurar uma missa piedosa, um sacerdote zeloso, um sacerdote piedoso que nos leva verdadeiramente ao Senhor, a entender o verdadeiro significado da Eucaristia. Hoje nós teremos missa, em toda a diocese, em todas as igrejas católicas, hoje se celebra a missa da instituição do corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu encerro com uma frase de São João Maria Vianney, que ele dizia assim: se tiver um sacerdote diante dele e aparecer um anjo, ele deixa o anjo de lado e beija as mãos do sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote traz para nós Jesus na Eucaristia. Porque procuremos o Senhor, vamos se encontrar com o amado, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, na Santa Eucaristia. Deus te abençoe, ótima quinta-feira. Eu volto amanhã, sexta-feira, se Deus assim nos permitir. Que a graça e a paz de Deus sejam no seu coração. Paz e bem, não se esqueça de compartilhar.